Meu nome é Anderson Costa, esse é o meu canal no YouTube, no qual nós falamos sobre política cotidiana, os principais temas do dia e da semana. Hoje eu estou voltando com o canal, acho que vocês que já assistiam meus vídeos devem ter percebido que eu fiquei um tempo assim sem produzir. Infelizmente eu tive uns pequenos problemas com o meu computador e acabei ficando impossibilitado de produzir material, mas agora eu já resolvi os problemas e consegui voltar. E eu já gostaria de voltar falando sobre aquele principal tema que realmente assim, ele não envolve política diretamente, mas como tudo no Brasil atual acaba culminando até um pouco para a política, mas que é um tema majoritariamente relacionado ao cotidiano atual do povo brasileiro, que é o Big Brother Brasil. Com o início de uma nova temporada do reality show, que é realmente o principal reality show do nosso país, é o reality show com maior duração em relação a temporadas na nossa TV aberta, já foram surgindo novas polêmicas que fizeram a população brasileira, que fizeram toda a internet principalmente, e aqueles que estão assistindo o programa passarem a debater questões sociais muito importantes. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Questões como xenofobia, cultura do cancelamento, tudo isso que está tão em voga já há alguns anos e que são realmente sempre temas muito interessantes de se debater, de se buscar compreender para combatermos aquilo que é negativo na nossa sociedade. Já há algumas semanas a cantora e rapper Carol Conká, que está participando da edição deste ano do programa, vem tomando atitudes, vem proferindo falas que vão lhe trazendo um papel de vilã dessa temporada, desta edição do reality show, e que vão fazendo com que ela esteja caindo muito que ela não esteja caindo nas graças do público que está assistindo essa edição do Big Brother Brasil. Nesse ano, o que nós vimos foram as falas de Carol em relação a uma participante que é nordestina, mais especificamente paraibana, e as falas de Carol sempre foram compreendidas em relação a essa participante como exemplos de xenofobia. Inicialmente, Carol afirmou que ela seria de Curitiba, uma região, uma cidade ao sul do Brasil, lá no Paraná, onde as pessoas são muito mais quietas, são muito mais introvertidas e por isso seriam muito mais educadas do que o povo aqui da Paraíba, da região Nordeste, que seriam pessoas extremamente extrovertidas, que falam alto, assim como a participante Juliette, de quem Carol falava na oportunidade. E isso foi compreendido como xenofobia, como uma classificação de que pessoas da região Nordeste não seriam pessoas educadas e que pessoas, principalmente da Paraíba, então necessitariam de uma compreensão maior dos outros, de outras regiões do Brasil, para o seu comportamento, que não seria um comportamento visto como adequado para a sociedade, mas que ainda assim seria algo que necessitaria de uma certa compreensão, pois os nordestinos, os paraibanos, eles seriam assim, mal educados. Pois bem, para nós que somos nordestinos e principalmente para aqueles como eu que são paraibanos, essa fala de Carol ela realmente soou preconceituosa, pois é muito provável que um nordestino, que um paraibano, ele tenha no mínimo uma história de preconceito vivido ao longo da sua vida por ter nascido nessa região ou por ter nascido nesse estado. É muito comum paraibanos terem inclusive fatos, histórias de momentos em suas vidas em que eles sofreram preconceito advindo inclusive de outras pessoas, de pessoas nascidas em outros estados da região Nordeste. Pois realmente, como muitas pessoas vêm dizendo na internet após esse episódio de Carol e já vinham dizendo anteriormente, o preconceito com o paraibano exclusivamente é realmente muito grande em todo o Brasil. Não sei ao certo quais são as raízes históricas para esse preconceito, não sei se isso se deve unicamente à forma como se deu a migração entre regiões no Brasil em algum período da nossa história, ou se é simplesmente um fato que pegou. O conceito de que o paraibano seria inferior foi algo que foi pegando durante o tempo e que teria se enraizado em algumas parcelas do povo brasileiro. Portanto, assim, quando um paraibano, quando um nordestino vê alguém sofrendo, sendo vítima de xenofobia por ter nascido na região Nordeste, pela forma de falar, pelo jeito que nós falamos, inclusive Carol, num momento, buscou imitar a forma que Juliette fala,
e forçou o final de algumas palavras que são muito características da forma do nordestino falar, palavras principalmente terminadas nas letras E e I, em que os nordestinos realmente forçam um pouco mais esse final da palavra. Então, assim, toda aquela raiva que Carol vem demonstrando em relação a Juliette ficou muito característica de ser preconceito por preconceito pela forma que ela se posicionava. Juliette, ela nunca chegou a ter uma postura digna de realmente ser condenada nesta edição. Juliette, ela nunca chegou a ter um ataque direto a Carol. Ainda assim, Carol conseguiu colocar na mente dos outros participantes uma mentalidade de que Juliette seria a grande adversária. Juliette mereceria ser cancelada, que ela mereceria ficar isolada do todo, que é composta pela casa, pelos participantes. Circulam na internet alguns momentos em que os participantes estariam interagindo e ela estaria ficando isolada de todos, ela simplesmente não estaria sendo aceita no grupo por causa de toda essa relação que vem se tendo a partir de Carol. É como se Carol fosse o ponto de partida deste preconceito para com Juliette, pela sua forma de ser, e a casa estaria abraçando a ideia de Carol e aí, a partir disso, cancelando Juliette em relação ao convívio social. E a partir daí nós já vamos para o outro cancelado da casa, que seria Lucas Penteado. Lucas Penteado, ele teve um pequeno entreveiro com participantes durante uma festa, e a partir desse momento Carol Conká, ela também decidiu que Lucas deveria ser cancelado. Lucas, ele teve um momento em que ele teria sido retirado de uma mesa por Carol. Ela não teria o puxado, não teria o retirado à força da mesa, mas teria proferido falas para ele, teria falado coisas para ele que fizeram com que ele saísse da mesa e não mais comesse com os outros participantes da edição. E ele, a partir desse momento, também começou a se tornar um pária para Carol e para os outros participantes da casa, que passaram a excluí-lo, que passaram a cancelá-lo por causa das posturas adotadas pelos outros membros da edição e principalmente assim, ela está sendo o ponto focal de toda esta discussão que está surgindo acerca de cancelamento, de isolamento das outras pessoas dentro da casa do Big Brother, porque normalmente esses movimentos surgem a partir de opiniões formadas por ela e que as outras pessoas absorveriam. Carol, ela é realmente uma pessoa de opiniões muito fortes. Carol é uma pessoa que sabe falar muito bem. Carol é uma pessoa que sabe expressar aquilo que ela pensa. Mas com isso ela também usa armas que ela já possuía aqui fora. Carol, ela já desde antes de entrar no BBB, ela já era muito conhecida pelas suas posturas militantes, pelas suas posturas de saber como demonstrar aquilo que pensa e aquilo que ela sente. O grande problema, talvez, para o público, é que aqui fora Carol sempre foi vista como uma figura que lutava pela inclusão das minorias, uma figura que lutava contra o isolamento de pessoas que, em situações talvez não como a de Lucas, que cometeu um erro e foi cancelado, mas com certeza na situação de Juliette, em que ela é nordestina, é uma minoria e que sofre preconceito por ser uma minoria. E com tudo isso, com todas essas questões que as pessoas começaram a se levantar, vendo Carol tendo posturas dentro da casa muito diferentes daquelas que ela discursava e defendia fora da casa, aqui na nossa realidade, ela passa a ser muito criticada pelo público, ela passa a ser muito questionada acerca de quem ela realmente é e acerca daquilo que ela passa para todos. E com isso, na verdade, nós devemos iniciar um debate muito maior. Nós devemos iniciar um questionamento acerca de até onde nós podemos levar essa atual cultura do cancelamento que nós possuímos no Brasil. É fato que nas redes sociais atualmente há uma grande sede, há uma grande sanha de se cancelar a todos. Inclusive Carol, ela já está, mesmo dentro da casa do Big Brother, sofrendo com a cultura do cancelamento. Já há aqueles que buscam cancelá-la, já existem aqueles que estão comemorando o fato dela estar perdendo programas, patrocínios, participação em eventos musicais. Então, assim, Carol, ela já está sendo cancelada enquanto busca cancelar outros dentro da casa. E a realidade é que nós não precisamos estar cancelando uns aos outros. O que nós deveríamos estar discutindo acerca de tudo isso é até onde nós devemos levar essa cultura do cancelamento. Nós deveríamos estar percebendo que não somos perfeitos, que não somos
pequenas deidades na Terra, que nós falhamos, que nós cometemos erros, que, portanto, nós devemos refletir sobre esses nossos erros e buscar melhorar e não voltar a cometê-los. A cultura do cancelamento ela é muito mais danosa e venenosa para a sociedade do que uma cultura onde nós poderíamos aceitar os erros dos outros e permitir que essas pessoas evoluíssem. Eu não estou falando literalmente de criminosos, eu não estou falando de pessoas que cometeram algum tipo de crime, como pedofilia, estupro, agressão física, não. Eu estou falando de pessoas que deram uma fala errada, que fizeram uma piada que é de mau gosto e que merece ser revista, como é o caso do youtuber Júlio Cocielo, que foi cancelado há muitos anos atrás. Então, assim, nós precisamos rever a forma como nós estamos levando nossa sociedade. Ou simplesmente nós nos tornaremos grandes estátuas de gesso, que temem o cancelamento a todo momento e ficam extremamente decepcionadas quando percebem que aqueles seus ídolos desta cultura são aqueles que também merecem ser cancelados. Nós devemos dar às pessoas a oportunidade de crescer e não simplesmente de deixarem de existir para a sociedade.